Irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, esse vídeo de número 66. Diálogo com as sombras, recordações do passado. O próximo tema, deixa eu ver, eu gosto de estar enrolando, você sabe, né? A crise, né? Então, se tem passe, se tem recordações do passado, tem também a tal da crise. Nos encontramos na página 253. Veja bem, gente. Nós estamos aqui. Vó tá me fazendo pagar mico, hein? Sabe por quê? Porque vó pediu para que eu anunciasse esse vídeo, esse livro. Anuncia, meu filho, faça propaganda. Mas a noite passada, eu vou fofocar. Ela tá aqui, mas ela não pode me segurar. Eu não tô nem aí, boy, eu vou falar mesmo. Ué, oxe, que coisa. Não me apurrinha, não. Oxente. Eu fico avexado com a senhora. Então, a noite passada, eu passando próximo a um departamento, vamos pensar assim, um departamento onde o professor Eurípides Barçanufo fica quando na colônia Esperança ele comparece. Porque o professor Eurípides tem centenas de colônias, ele não tem só essa colônia Esperança aqui acima de Sacramento, não. Tá bom. Passando próximo, eu escutei algumas pessoas conversando. E justamente vó e o professor se fofocando, com todo respeito à colocação, tá? Mas eles estavam trocando, né, informações. De forma que eu não entrei. Eu passei e fiquei, como aqui na terra, por detrás da porta. E os dois discutiam a respeito do próximo livro a ser esmiuçado. E teve um dado momento que o professor pegou e disse assim para nossa irmã Leontina: a senhora não acha conveniente, após o livro de nosso irmão Hermínio Miranda, Diálogo com a Sombra, o nosso irmão Luiz Antônio dar início no esmiuçamento das obras de André Luiz? Gente do céu, quando eu ouvi aquilo, eu fiquei pálido. Eu quase desencarnei em espírito. Quase tive um infarto. Vó disse assim: sabe que o senhor tem razão? Vamos continuar esse assunto mais adiante, porque ainda falta aproximadamente 50 páginas para terminar o diálogo com a sombra. Então eu deduzi, gente, eu não vou poder divulgar mais esse livro de Emmanuel. E se for divulgar, esmiuçar as obras de André Luiz, magníficas. Eu posso dizer uma coisa para você? Eu prefiro as obras de André Luiz. Eu prefiro esmiuçar Nosso Lar, Missionários da Luz, Libertação, Ação, Reação. Eu estou louco para esmiuçar nos domínios da mediunidade, mecanismo da mediunidade, sexo e destino.
Sou louco para esmiuçar esses livros. Sempre tive vontade. Mas não sou eu que mando. Você entendeu? Se vó pedir para mim esmiuçar a Bíblia, eu tenho que esmiuçar a Bíblia. Ela que manda. Ela que é responsável pelo programa. Então vamos torcer para que ela chegue e diga: nós vamos esmiuçar obras de André Luiz pelo começo, Nosso Lar. Eita, gente, se ficar resolvido que realmente será o esmiuçamento será das obras de André Luiz, olha, tem tanta informações a ser passada que estão aqui nesta memória registrada não só nas obras como nos cursos que eu frequento, que você nem imagina. Não tenha esse 6 minutos aqui como perdido, porque isso aqui é uma orientação muito grande. Tomara que eles decidam realmente pelas obras de André Luiz. Porque, olha, as obras de André Luiz, eu posso dizer para você que são sequências das 5 obras básicas de Hippolyte Léon Denis Rivail. Observe. As 5 obras básicas tratam de ciência, filosofia e religião. As obras de André Luiz tratam de ciência, filosofia e religião. É uma sequência. Nós vamos discutir a erraticidade. Nós vamos discutir a lei de causa, ação e reação. Causa e efeito. Nós vamos estudar o outro lado, embasado no lado de cá. Então, aqui agora, Hermínio Miranda continua dessa forma: que seria de nós se fôssemos obrigados a viver sob o tropel das pungentes recordações de antigos e medonhos erros? Você se lembra que no vídeo anterior tratamos a respeito do véu do esquecimento do passado, né? Então, você conseguiu entender? Vamos dar sequência. Hermínio Miranda continua dizendo assim: é preciso, no entanto, distinguir bem uma coisa da outra. O esquecimento proporcionado ao espírito na fase da reencarnação, o esquecimento proporcionado ao espírito na fase da reencarnação é uma bênção, porque não existe uma desencarnação igual outra. Não existe 2 iguais. Não existe 2 reencarnações iguais. Por esse motivo, é preciso entender que existem milhões de formas de reencarnar. Existe uma fase que agrega o perispírito no perispírito da mãe, onde os mentores realizam ali uma aplicação de energia, e eu vou usar um termo pejorativo, mas não é não. Colocando o espírito reencarnante num estado de sonolência, onde ele adormece. Quando isso acontece, obviamente, ele
só se desperta na matéria física depois que a criança nasce. Porque durante aquele período ele permanece na inatividade, na hibernação. Cada caso é um caso. Existem casos que o perispírito ele é interligado ao corpo em formação, às células, que é o óvulo fecundado, e ali a alma, o espírito, ele sai e vai trabalhar nas colônias espirituais, retornando àquele corpo físico de vez em quando, e aproximadamente 15, 20 dias, 30 dias antes da mãe, como se diz o termo, dar à luz. Isso nós encontramos no livro Francisco de Assis. Assim aconteceu com ele. São casos raríssimos que o espírito sai e vai trabalhar e retorna só depois, quando bem próximo à luz, vamos dizer assim. Eu já presenciei casos de reencarnação que o perispírito e a alma são reduzidas microscopicamente e introduzidas no óvulo da mãe em formação. Porque o perispírito, ele é o modelador da forma. Por isso o corpo físico só existe essa forma física graças ao modelador da forma que a alma antes plasmou. Vou tentar explicar, faz parte do esmiuçamento. Antes de reencarnar o indivíduo, é fornecido a ele um holograma de 1,70 m, de 1,80 m, embasado em sua ficha espiritual. Vou tentar te explicar de uma outra forma. Os mentores espirituais, antes de mim reencarnar, eles me apresentaram uma escultura, um molde, e me disseram: Luiz Antônio, você será dessa forma. Então você fixa a tua mente nesta forma, mentalize, porque esta tua mentalização, estes teus sentimentos, estes teus pensamentos, esta forma aqui, que será transferida para a tua mente de espírito transferirá para o teu perispírito. Você conseguiu entender? Eu gosto de explicar desse jeito para as pessoas entenderem. Porque tem uns engravatados que explica, você não entende nada. Então, mentalize nessa forma. E eu mentalizo. Então, veja bem, deixa eu te explicar uma outra coisa. Faz parte do estudo, tá, gente? Não se preocupe com o tempo, não. Porque eu não me preocupo. Eu teria que me preocupar, eu não me preocupo. Então, não me preocupe não, porque isso aqui é só para te beneficiar. Porque se não fosse, eu não faria dessa forma. Então, veja bem, os mentores, eles me apresentam uma escultura
de acordo com as minhas existências passadas. Nesta escultura, eu posso ver à minha frente uma escultura 100% aparentemente perfeita, nenhuma verruga. Você entendeu? Você entendeu onde é que eu quero chegar? Aí eu falo assim pro mentor: nossa, mas que escultura bela, hein? Vocês não acham que isso é beleza demais? Eu não quero essa escultura bela, não. Eu quero que vocês modifiquem esta escultura, transformando-a em horrorosa. Porque a beleza é uma aprovação. Ah, mas você precisa passar por essa aprovação. Aí já é um outros 500. Aí eu tenho que me sujeitar, porque é a prova da beleza. Eu posso deparar com uma escultura feia, um Sméagol do Senhor dos Anéis. Eu falo: ah, mas é muito feia, eu não quero essa escultura, não. E os mentores chegam e falam assim: ah, mas é a tua prova. Aceite. Aí eu tenho que aceitar. É a minha prova, é a minha expiação, passar pela prova da feiura, da riqueza e por aí em diante, né? Agora veja bem, essa escultura eu posso ver o interior dela. Então, ao bater os olhos nas áreas correspondentes neurológicas, olha o que você está aprendendo, ó. Eu deparo com todos os meus transtornos neurológicos que terei. E eu pergunto: mas por que esses transtornos neurológicos nessa escultura? Esses transtornos neurológicos estão relacionados à tua imoralização de existências passadas. Por isso, estas são as provas e as expiações tuas. Então você precisa reencarnar com esses transtornos neurológicos: ansiedade, angústia, melancolia, depressão, frustrações, decepções e tudo mais. Eu olho naquela escultura, tá faltando um braço. Eu olho naquela escultura, tá faltando uma perna. Eu olho naquela escultura, tá faltando um olho. Eu estou cego. Eu olho naquela escultura, eu estou mudo. Eu olho naquela escultura, eu vejo um câncer no meu pulmão. Eu olho naquela escultura, eu vejo um câncer no meu intestino, no meu estômago. E eu pergunto: por que isso? Tudo que você está vendo nessa escultura é a colheita da plantação que fizestes em existências passadas. Estas não há como ser mudadas. Você conseguiu entender? Então eu me vejo sem mão, sem pé, sem a visão, sem a audição, sem a fonação, câncer aqui, câncer ali, câncer aqui, câncer ali, pobreza, riqueza. Eu vejo tudo isso ali naquela escultura. Aquela escultura é como se fosse uma escultura televisão. Tudo me é mostrado ali naquela escultura. Então o mentor me diz assim: mentalize essa escultura deformada. Então eu vou mentalizar aquela escultura deformada.
sem mão, sem pé, sem a visão, sem a fonação, sem a audição, câncer aqui e câncer ali. Eu vou mentalizar. Eu, espírito, meu bem, eu mentalizo. Olha o trabalho reencarnatório como que é. Depois que eu mentalizo aquela forma, praticamente aquela forma, ela adentra o meu eu. Praticamente, eu não estou dizendo que adentra, porque ela adentra a minha mente. Eu guardo na minha mente aquela forma, conforme eu vou te dizer agora. Pense na tua filha ou no teu filho, no teu pai ou na tua mãe. Pensou? Pois bem, você carrega, a partir de então, a forma dessas pessoas que eu acabei de dizer. É isso que eu quero te dizer. Então, depois que eu mentalizo aquela escultura minha ali, defeituosa devido aos meus maus atos de vidas passadas, devido à emancipação do corpo físico, devido aos crimes, né? A minha mente transfere para o meu perispírito essas imagens. Você está conseguindo entender, meu bem? Como se a minha mente pegasse as radiografias aqui na minha mente. E essas radiografias, o meu eu imprimisse no meu perispírito. Pelo fato do modelador da forma, o perispírito ser o modelador da forma, conforme eu transfiro para o meu perispírito estas radiografias deformadas, esta imagem deformada é transferida para o modelador da forma, que é o perispírito. Uma vez o perispírito, vou usar o termo, dentro do óvulo da mulher, fecundado, a tendência é que todas as células obedeçam o modelador da forma. Por isso, nascemos deficientes físicos e deficientes mentais. Mas você conseguiu entender o princípio? Que eu não preciso repetir. Então tá aí a resposta. Os fisiologistas nunca hão de descobrir aqui na Terra a causa da deficiência física se não meterem o bisturi no perispírito. Porque a deficiência física, por mais que nós respeitamos a hereditariedade, a árvore genealógica, por mais que nós respeitamos a genética, mas não é fato. Nós respeitamos, mas a genética, a hereditariedade, a árvore genealógica não é fato. Não é fato. Por que que não é fato? Genético, hereditário. Por quê? Porque o eu mãe e o eu pai traz o genoma danificado. A mãe traz o genoma danificado, o pai traz o genoma modificado,
justamente para poder receber o genoma do filho modificado. Agora, os geneticistas, os fisiologistas, os biologistas têm esse conhecimento? Os espíritas, os biologistas, geneticistas, esses espíritas têm, mas os não têm esse conhecimento que nós estamos dizendo aqui. Então é preciso entender que tudo que nós somos externamente é o reflexo da nossa mente que absorveu aquela estatueta e imprimiu no perispírito nosso que as células óvulo espermatozoide em formação, obedecendo o modelador da forma, nos forneceu esse corpo conforme nós temos. A pessoa deformada fisicamente e neurologicamente, ela também passou pelo mesmo processo. Aí você me pergunta, por que eu não possuo deficiência física? Porque você, em existências passadas, não praticou atos condizentes a ter que retornar a esta existência nestas condições de prova e expiação externa, faltando-lhe um membro físico. Eita doutrina, hein? Vamos para o próximo vídeo, mas o assunto é o mesmo.